Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Área Política. Mais uma vez, trazemos um convidado ilustre para ser sabatinado aqui por mim. O podcast Área Política que você já conhece só traz pessoas que a gente escolhe a dedo, personalidades da política mineira e pessoas que vêm se sobressaindo pelos seus ideais, pela sua competência e pelo formato de trabalho. Hoje eu recebo aqui um candidato a vereador novo em Belo Horizonte, um jovem trabalhador, um jovem sonhador e que corre atrás dos seus sonhos e trabalha diariamente. Hoje eu estou aqui com Ian Rocha, um rapaz de 34 anos, que é técnico em edificações de engenheiro civil formado pela FMG, se tornou motorista de aplicativo há 8 anos, quando enfrentou o desemprego na sua área. Decidido a não voltar mais a trabalhar de carteira assinada, Ian criou um Instagram e um canal do YouTube em 2018, focado em ajudar motoristas a trabalhar com mais segurança, a analisar e escolher corridas e saber se posicionar pela cidade, e por lá ele ainda dá dicas para aumentar o faturamento de quem está nas pistas, onde se tornou o maior canal do YouTube de motoristas de aplicativos de Minas Gerais. Bem, vocês já perceberam aqui que o Ian não é uma pessoa qualquer. É um menino inteligente, que formou engenharia na FMG e que, como muitos trabalhadores, eu tenho amigos advogados, engenheiros elétricos, que estão no Uber. E o Uber virou um meio de vida de qualidade para muita gente, que pode melhorar bastante. E o Ian, não satisfeito com todo o espírito público que lhe convém, criou um Instagram, uma rede social, para que você, motorista, tenha mais conforto, mais segurança, mais agilidade. Ou seja, o empreendedorismo político do Ian já está na veia e já se sobressai. Ele já tem feito por você, mesmo ainda não sendo vereador. Imagina se for. Hoje eu recebo aqui com o maior prazer, maior satisfação. É uma honra ter um convidado dessa qualidade no Área Política. Ian Rocha, candidato pelo PMB a vereador em Belo Horizonte. Ian, muito prazer, seja bem-vindo. Prazer é meu, Bruno. Obrigado por essa apresentação assim calorosa. Eu fico muito feliz e satisfeito que você tenha demonstrado o que eu sinto na pele, que é passar para o motorista de aplicativo toda a minha experiência, quem eu sou e o que eu quero passar para eles, não só na área como influenciador e motorista de aplicativo, mas agora através da política. Bacana. Ian, você está como motorista de aplicativo, pretende ser vereador e está lutando nesse pleito para conseguir uma vaga na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E eu quero te fazer uma pergunta, porque você tem duas profissões. Sim. E qual é a sua linha de trabalho e o que exatamente você defende? Boa pergunta, inclusive. A linha de trabalho, o que rege o meu pensamento enquanto motorista, enquanto influenciador, enquanto engenheiro, parte do pressuposto: estudo, dedicação e trabalho forte. Essa sempre foi e sempre será a minha linha de trabalho em tudo que eu for fazer e que eu for me dedicar. E como motorista de aplicativo, vindo do desemprego como engenheiro civil, o que eu tenho para mim é saber o que o país traz. Veja bem, eu sou formado pela UFMG e eu não consegui oportunidade no mercado de trabalho. O país desperdiçou o investimento que ele fez em mim e eu me tornei, consequentemente, um motorista de aplicativo. Não voltei para a área, claro, não por falta de investimento ou de estrutura e tudo mais, foi porque eu desisti literalmente da área de engenharia civil, mas eu não voltei porque eu me achei no trabalho como motorista. Eu vi ali que me dava oportunidades para empreender, para ir para outras áreas, como comunicação, que é uma área que eu gosto muito, e ali eu achei o nicho do motorista de aplicativo. Sou um dos pioneiros, eu até brinco, quando eu comecei tudo era mato. Então, eu tive que estudar a cidade para poder saber me posicionar, tive que estudar a cidade para poder faturar, para não ser assaltado, entre outras coisas, e conseguir transmitir isso para os motoristas. Então, a minha linha de trabalho vai ser com base em toda essa minha vivência e conhecimento que eu tenho da cidade, que eu sou nascido e criado aqui em Belo Horizonte, para poder transmitir isso para o motorista. Dentro da política, a minha ideia é justamente trazer melhoras para o motorista de aplicativo. Então, estudo, dedicação e trabalho alinhado com um cara que tem conhecimento de causa e quer trazer melhoras para o motorista de aplicativo, porque hoje nós somos sugados. Muita gente trabalha com aplicativo, você deve usar aí os aplicativos, você que não é motorista, com certeza conhece o motorista ou usa uma pessoa que todos os dias pega um aplicativo para ir trabalhar ou pede um iFood, que são os motoentregadores, e essas pessoas movimentam o nosso país. Nós mudamos a mobilidade urbana desse país aqui e estamos sendo sucateados, abusados pelas plataformas, e o governo, no momento que ele pode entrar para poder ajudar um motorista de aplicativo, ele quer sugar a parte dele, tirar um imposto, prejudicar mais ainda o motorista, e é aí que eu entro
vendo que a gente precisa nos defender politicamente. Ian, você trouxe uma questão, nós somos jovens, temos mais ou menos a mesma idade, eu sou piloto de avião de formação, também abandonei a aviação e trabalho com outras coisas hoje, uma delas podcast, que virou uma paixão de vida para mim. Realmente, no meu caso, foi particular, eu investi muito em mim e não consegui seguir porque o Brasil, apesar de ser um país rico e que precisa de obras, né, e é um absurdo o engenheiro estar desempregado no Brasil, não acredita no potencial que ele mesmo tem. Você acha que Belo Horizonte, eu estou falando de estrutura, você acha que Belo Horizonte tem uma estrutura de trânsito adequada? O caso de Belo Horizonte, eu vi até uma matéria recente agora que já se tornou o segundo pior trânsito do Brasil. Sim. Eu não sei em relação à fonte se isso é verdade, mas eu vi em mais de um local compartilhando isso, não pesquisei a fundo, mas eu não preciso pesquisar isso porque eu sinto na pele. Eu, como motorista de aplicativo atuante, que eu ainda rodo como motorista ativamente, eu percebo as dificuldades que a gente tem no trânsito. Então, a mobilidade urbana, inclusive, é uma das matérias do engenheiro civil, né? Quem trabalha com mobilidade urbana, tráfego e etc. são engenheiros civis. A mobilidade urbana do país, em principal Belo Horizonte, ela é muito afetada e muito prejudicada. Hoje eu vejo, por exemplo, fiz uma corrida dentro do centro de Belo Horizonte em horário de pico, que eu tive que rodar 4 km, que eu demorei 45 minutos. Isso não tem lógica de acontecer. Então, a mobilidade precisa ser revista, ela precisa ser estudada da forma adequada para ela poder entregar o que a nossa cidade tem capacidade de oferecer, que eu acredito nisso. Para você, Ian, qual é o maior problema hoje do motorista de aplicativo? Eu não posso passar como um problema, porque nós temos 2 pilares que são bem difíceis de se falar, que é a segurança e a questão financeira. Muitos motoristas de aplicativo até faturam bem, só que quando você pega o valor bruto, ou seja, você pega o líquido que ele faturou e tira as despesas, você vê que ele realmente não faturou bem. Então, segurança é o primeiro ponto. Eu já fui assaltado 2 vezes como motorista de aplicativo. Caso de levarem meu carro, de me agredirem, baterem mesmo durante o assalto, de rolar um trauma. E eu não estou nem falando só de assalto aqui. Eu falo assalto de mão armada, de levar carro. Eu falo de quantas pessoas você já não ficou sabendo que estava dentro de um carro de aplicativo, ou o próprio motorista, que enfiaram a mão dentro do carro e levaram o celular dele. Isso é recorrente. Então, um grande problema de Belo Horizonte, para o motorista de aplicativo, que é onde seria a minha principal luta, é tentar melhorar essa questão de segurança. Eu fui casado com motorista de aplicativo durante 2 anos. E ela não ganhava mal. Até ela não é engenheira formada, ela tem um ensino médio, né? Mas ela ganhava bem. E ela foi assaltada. Roubaram o celular dela, ela conseguiu recuperar, mas foi roubada. E ela reclamava muito do trânsito pesado na cidade e também da questão da segurança. Agora eu vou te fazer uma pergunta voltada um pouco para isso. Inclusive um pouco fora disso. Na sua opinião, eu sei que você trabalha com nicho, mas na sua opinião, qual é o maior problema de Belo Horizonte? Porque separando o nicho. Você vai ser vereador de Belo Horizonte inteira. Sim, isso é bem importante, eu entendo isso. E, de novo, eu vou tratar aqui de 2 problemas. O primeiro é a mobilidade urbana, que eu não consigo fugir disso. Não só para os motoristas, mas... Não só para os motoristas, como um todo. A mobilidade urbana da nossa cidade, ela precisa ter uma melhora. E o segundo, que eu vejo, que eu presencio de um tempo para cá, que eu venho acompanhando, já que eu rodo a cidade, não só Belo Horizonte, toda a região metropolitana. Quando eu chego em Belo Horizonte, a gente passa pelo centro, a quantidade de moradores de rua que eu vejo, aquilo ali chega a me afetar, não só pela situação de rua das pessoas, mas em termos de segurança, porque aquelas pessoas muitas vezes estão ali largadas, bebendo, e vai ali, aproveita um trânsito e comete um assalto, que eu acho que está até atrelado o morador de rua, o cara sem oportunidade, que está ali jogado e acaba afetando a segurança. Tráfico de drogas e tudo mais. Assalto a motoristas no ponto do sinal vermelho. Sim, exatamente. Então, mobilidade urbana e essa questão de moradores de rua aqui está muito pesado. Eu acredito que tenha tido um crescimento enorme de moradores de rua. Belo Horizonte tinha 600 moradores de ruas antes da pandemia, hoje passam dos 3 mil. Que isso. São 3 mil moradores de rua. Não tem uma esquina do centro que não tem um morador de rua. Agora, Ian, conta pra gente o seguinte. Você é um jovem de 34 anos que estava com sua vida lá resolvida, como motorista de aplicativo, apesar dos problemas, mas você ali lutando, né, com a sua rede social, tentando melhorar a condição. Como surgiu para você o convite para entrar na política? Na verdade, essa pergunta é até interessante porque eu não tive convite. Ninguém chegou formalmente e falou assim, vem para a política. Aconteceu há um tempo atrás, mas não entrava na minha cabeça.
eu pensava assim, por quê, né? Eu recebi convite no último... na última eleição para vereador, já recebi algum convite de 3 partidos, 2 me procuraram esse ano, e eu fui atrás desses 2, e no qual eu tô do PMB agora, eu posso falar um pouquinho melhor. Mas o convite não surgiu efetivamente por alguém, mas sim a decisão. Eu faço um bate-papo ao vivo, toda quarta-feira num aplicativo, ao vivo, sala de áudio com motoristas, e tenho minhas redes sociais. E a gente foi passando por problemas aí, como eu falei agora no início da nossa entrevista, o motorista de aplicativo cada vez é mais abusado e sugado pelas plataformas, e agora com o governo entrando. E a gente já fez diversas manifestações, eu já ajudei a divulgar 8 paralisações, já ajudei a divulgar 2 manifestações, e a gente não conseguiu nada. Então, o motorista começou a enxergar que o caminho para conseguir alguma coisa, a gente não pode deixar de lado a política. A gente precisa de um representante nosso lá. E os taxistas já enxergaram isso há muito tempo. Já tiveram e tem representante em várias cidades do país aí. E para a gente conseguir alguma coisa, talvez a nossa luta seja na política. E quando eu faço as salas de bate-papo, quando eu participo, eu viajei para São Paulo, fui 2 vezes para Brasília, fui para Curitiba e participei de algumas comissões e tudo mais para debater a regulamentação federal do motorista de aplicativo. E as pessoas começaram a falar, cara, você já está fazendo a parte política. A parte política. Por que você não quer? Porque antes eu tinha uma restrição, eu falava, pô, eu não tenho por que entrar nisso. E eu comecei a perceber que eu tenho sim que entrar, já que o meu propósito sempre foi melhorar a vida de alguém, fazer minha vida se beneficia muito em cima disso também, a lei do retorno, eu diria. Sim. E aí eu comecei a falar, talvez seja um momento. E aí eu procurei de novo os partidos, foi aí que o PMB foi a melhor situação que eu encontrei. No seu caso, então, você acredita que os motoristas de aplicativos precisam ter um representante Sim. que ocupe o espaço de poder para conseguir passar alguma coisa. Sim. Né? E é fundamental que pessoas de bem ocupem o espaço de poder, porque esse espaço não fica vazio. E se as pessoas de bem como você não o ocupam, ele será ocupado pelas pessoas de mal. É exatamente para a gente ter asco às coisas erradas que a gente tem que ir lá e corrigi-las. Então eu quero te agradecer por você, que é uma pessoa de bem, querer comprar essa briga, que você sabe que você vai ser eu sei bem sabatinado. Vai ser vão colocar todos os problemas do mundo nas suas costas, mas você está tendo uma postura de homem em assumir a responsabilidade, não só para você, mas para o benefício de todos. Parabéns por Obrigado pelas palavras. Por essa iniciativa. Agora, quais são as suas principais propostas? Você falou, o trânsito é ruim, o motorista é roubado, a plataforma rouba da gente, a plataforma abusa da gente. Abusa. Ok, mas o que você, de fato, enumere as suas propostas? Isso resolve o problema? A minha proposta é essa. Diga para o seu eleitor quais são as suas propostas dentro de uma realidade que dê para fazer. Eu vou tentar resumir, porque se você pegar dentro dos meus 8 anos de motorista de aplicativo, tem coisas para ser trabalhado que eu diria assim, a perder de vista dentro da mobilidade urbana e do motorista de aplicativo. Dentro desse resumo, eu até anotei alguns tópicos aqui. Eu vou começar tratando de segurança, e eu acho que uma das coisas mais importantes de segurança que a gente tem, eu vou até falar aqui para o pessoal conseguir entender. Porque muita gente vem aqui e fala para você, como vereador, vai lá e limita a taxa da plataforma para ela cobrar menos. Isso aí não é função do vereador. Você como vereador vai lá e faz botão de pânico e etc e tal, e não é função do vereador. Então aqui dentro das minhas propostas são coisas que eu tento trazer para a realidade de um vereador poder trabalhar em cima do que a mobilidade urbana precisa e o motorista de aplicativo. A primeira delas seria, pensando em segurança, seria trabalhar com a tipificação de crimes, como a gente tem aí 155, 157, que a gente vê aí quando você é roubado, assaltado, a polícia vai lá e registra a ocorrência, cai dentro disso. Então, quando eu, motorista, sou assaltado e quando uma mulher na rua é levada a bolsa dela, é exatamente o mesmo crime. Sim. E a gente não tem a estatística para isso. E para você poder fazer alguma coisa, pensando na segurança do motorista de aplicativo, que a gente sabe, por experiência, que nosso trabalho, todos os dias a gente bota gente estranha dentro do nosso carro. Que o nosso trabalho é muito vulnerável, principalmente para as mulheres, que além de assalto tem o assédio, a gente precisa tipificar o crime. Ou seja, tem um artigo para o motorista, para a polícia saber quantificar e qualificar o tipo de crime que o motorista está sabendo. Eu até anotei isso daqui, e aí, através disso, a gente pode cobrar segurança pública, pode fazer projetos de lei para poder resguardar o motorista de aplicativo, e eu penso até em parceria público-privado
pensando em segurança, usando câmeras, pensando em segurança usando rastreador e botão de pânico para o motorista de aplicativo. Mas antes disso, a gente tem que fazer a tipificação de crime para que isso seja viável aí para o motorista. Seria a primeira pauta. Uma espécie de código penal do motorista de aplicativo. Exatamente. Eu sou novo na política, eu não tenho um conhecimento grande em relação a isso, por isso que eu sempre falo que tudo que eu entro de cabeça pensando em estudo, trabalho sério e dedicação. Sim. Então, lá dentro eu vou ter certeza de como tudo isso vai funcionar, mas dentro da minha proposta, eu acredito que seja viável e eu vou correr atrás para que isso se torne uma realidade para o motorista de aplicativo. É uma coisa nova, você conseguir fazer um código penal, vamos dizer assim, mudar algumas regras específicas para beneficiar o motorista de aplicativo. Eu acho que isso é uma boa solução. O bandido é pensar duas vezes. Se eu roubar a bolsa da mulher, não dá nada, mas se eu roubar o motorista de aplicativo, o bicho pega pro meu lado. Imagina, dentro não tem que roubar ninguém. Claro. Mas com o motorista de aplicativo que está vulnerável, ainda mais o de moto, que o cara fica atrás dele ali, totalmente refém. Eu acho uma boa proposta. Pode continuar com você imagina um motorista que está ali dentro do carro, ele aciona um botão de pânico, o próprio bandido, ele saber que existe essa possibilidade e ter a câmera dentro do carro, isso já inibe a ação. Então, o fato de existir já alguma, seja com parceria público-privada, já vai inibir, já vai melhorar a segurança do motorista. Sim, a sensação de segurança aumenta. Eu concordo plenamente. Aqui tem uma outra coisa, porque como eu sou influenciador digital e tem vários motoristas candidatos a vereadores por todo o Brasil, inclusive tem de duas cidades que são do PMB, nós temos um projeto em conjunto de criar a Frente Parlamentar dos Vereadores Motoristas de Aplicativo. Qual que é a ideia disso daí? O que eu fizer em Belo Horizonte, ou o que ele fizer em São Paulo, o que fizer no Rio e tudo mais, isso aqui funciona, aqui deu certo, então manda para minha cidade. E nós estamos trabalhando com a regulamentação federal. Um vereador, ele não tem poder de fazer nada em relação à regulamentação federal. Só que eu tive a oportunidade de ir nessas coisas e conseguir debater. Imagina com a força política, com os apoios que a gente vai conseguir. Vários vereadores. Então sempre vai ter alguém presente para debater e mostrar para o governo quais são as dores do motorista de aplicativo. Está dentro da nossa proposta poder sempre ter alguém representando o motorista de aplicativo durante essa regulamentação que vai afetar o nosso trabalho aí para frente. Isso só se dá com aqueles influenciadores, é a nossa união. Então essa proposta cabe a mim e a algumas pessoas. Eu não consigo levar para, por exemplo, um concorrente meu, só para deixar claro. Então é mais ou menos assim. Uma outra coisa eu anotei aqui, tá, gente? Só para eu não esquecer nenhum tópico. Nós motoristas temos um problema de embarque e desembarque que, assim, é radical. Prejudica a população e prejudica o motorista e prejudica o evento. A gente vê pontos de embarque e desembarque de eventos de grande lotação, shows, jogos e etc. Você vê lá pro táxi. Hoje, a atuação do motorista de aplicativo é muito forte, muito maior, inclusive, que a do táxi. Então, a rotatividade dentro do show faz com que aquela pessoa não consiga se deslocar. Você prejudica a mobilidade, você prejudica o trânsito, você prejudica aquelas pessoas que querem ir embora, prejudica o trabalhador que está ali. Então, eu quero criar áreas para o motorista de aplicativo também de embarque e desembarque nos eventos. Eu acho isso crucial. Na minha opinião, poderia até ser misto, porque... Sim, não, misto, não quero excluir o táxi, que isso fique claro. Não, vou te mas falar eu quero incluir o motorista. Sim, poderia ser misto. Os que já têm de táxi é misto, porque é comum. Os motoristas de táxi hoje estão nos aplicativos. Exatamente. Meu pai é taxista e meu pai já rodou com os aplicativos. Então eu vejo isso como que funciona. Não dá mais para poder distinguir. Não, tá complicado. Além dessas áreas de embarque e desembarque para o motorista, tem um ponto, aqui eu falo, como eu já disse muitas vezes para todo mundo, o meu papo sempre é direto e honesto, tem coisas que o vereador, ele não tem força política para fazer, e tá dentro das minhas propostas, eu não vou mentir para vocês. Por exemplo, pontos de apoio e banheiros para motoristas de aplicativo. Ian, desculpa só te interromper, você como vereador talvez não consiga fazer, mas você como vereador consegue fazer o processo andar. Eu ia tocar nesse assunto. Eu acho que o principal é isso. Você consegue dar celeridade à coisa. É porque eu quero deixar claro pro pessoal o seguinte, que vem a cobrança, sabe por que você não tá fazendo? Eu falo, existe um processo e eu tô correndo atrás para que ele aconteça. Então, como vereador, eu posso não ter o poder de implementar, mas eu vou ter a posição para correr atrás disso. Sim. Então, é isso que gostaria de deixar claro. Até te agradeço pelas palavras em falar em relação a isso, que eu vejo assim, eu estando pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira, eu sou homem, e eu sinto problemas com pontos de apoio, lugar para eu parar para descansar, lugar para eu poder almoçar, lugar para eu esperar a corrida em segurança sem correr risco de assalto e ficar ermo aí na rua, e banheiro.
Esses pontos de apoio incluem banheiro. Banheiro é um grande problema para o homem. E a gente sabe que o homem ainda se vira ali na rua, atrás de uma caçamba, numa árvore. E para a mulher? Para mulher. E para a mulher que está menstruada. Exatamente. Então, são coisas e fortes. Tá, às vezes, do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade. Ela vai, imagina, ter que parar de trabalhar. Ela, às vezes, tem um filho, é mãe solo. Não pode parar de trabalhar. Exatamente. Ela é mãe solo. Imagina ter que voltar para casa e tal. Então, são muitas coisas que dá para a gente dar eu não sei se eu posso dizer apoio, mas eu acho que dá condições de vida para o trabalhador melhor. Então, eu acho que essa é a situação. Além disso daqui, tem as propostas gerais, né? Eu não vou me aprofundar muito para não até estender demais, que são estudos para viabilizar minhas propostas, que é algo que eu pretendo fazer. Estudo, sempre eu acho que pegar o plano diretor da cidade, entre outras coisas, para fazer as coisas acontecer. E também eu coloquei que, como eu pretendo trabalhar com a mobilidade urbana, eu vou fiscalizar as obras de via pública, vou fiscalizar tudo, que é a função do vereador. Eu quero que a cidade tenha boa pavimentação para que a gente exerça um bom trabalho. Você não queime o seu pneu todo mês e não troca a suspensão todo mês do carro, né? E economiza combustível também. Né? Agora, você acredita, eu vi as suas propostas, e eu vou até te perguntar sobre algumas outras aqui. Vagas no centro de Belo Horizonte. Você acha a quantidade de vagas hoje satisfatória no centro? Eu penso que as vagas no centro de Belo Horizonte, elas são rotativas. Não é para o cara parar e ficar ali. E quando a gente pensa no motorista de aplicativo, você fala para ele estacionar e esperar uma corrida, é aí que entra a questão do ponto de apoio, porque em Belo Horizonte, as pessoas que usam o aplicativo, isso se torna um problema se você for analisar a fundo. O cara, às vezes, não quer ir para o centro para não pagar estacionamento, deixar o carro ali, ele pega um aplicativo para ir para lá. Aí chega o motorista de aplicativo, fica parado na vaga, então o problema continua na cidade. Sim. Então a gente tem que ter um estudo e por isso os pontos de apoio são importantes. Você vê que uma coisa sempre está alinhada com a outra. O trabalho do motorista de aplicativo está alinhado com o que a população usa, então isso tem que ser levado para a pauta, para o prefeito analisar para que tudo aconteça e tudo melhore. Então, vagas, quando eu penso em vagas no centro, eu penso em rotativo. Só que a BH Trans, agora não mais, né, que aplica as multas e tudo mais, ela não tem um discernimento. Não tem uma sensibilidade, né? Não tem uma sensibilidade. O cara tá dentro do carro parado ali e ele fica 2, 3 minutos esperando uma corrida, ele já tá indo para outra. O cara passa e ele não quer nem saber, ele passa e multa o motorista. Tolerância é zero. Tolerância é zero. E o trabalho do motorista tá sempre... Imagina, eu saio por dia, eu faço R$200 limpo e tomo uma multa de 300. Pô, é complicado. Isso eu concordo. Eu ia te perguntar, porque a gente não... É difícil falar isso abertamente. Mas a indústria da multa continua em Belo Horizonte? Não. A meu ver, claro, eu não tenho nada oficial, nada para falar disso, mas eu tenho a minha experiência. Uma má-fé, né? Eu tenho a minha experiência e eu vou contar um caso aqui bem simplificado só para você saber. Eu estava no aeroporto de Confins, esperando um passageiro, eu desci do carro, ele estava atravessando a passarela ali, olha só, com a mala no semáforo, esperando para atravessar a passarela, eu parei, abri o porta-mala e estou esperando, veio o guarda e me multou. Aí eu chamei o guarda, falei assim, você tá me multando? Que ele tirou foto do carro. Ele, você tá parado aí? Eu falei, eu tô esperando o passageiro. Ele, quem tem que esperar o passageiro, não quero nem saber. Aí eu falei assim, cara, ele tá ali, atravessando a rua. Aí ele pegou e saiu andando e tal. E o pior, chegou a multa que eu tava estacionado na rodovia do outro lado da cidade. Aquilo ali, chegou a multa errada. Aquilo ali pra mim foi total má fé. Eu não consegui enxergar diferente. Ou querer bater cota de multa, seja como for. Infelizmente é uma situação triste das multas de Belo Horizonte. É importante ter um representante como você que não é esculhambar a guarda. Sim, sem dúvida. Assim, pessoal, vamos, são pais de família, Sim. São mães de família, vamos ter uma tolerância, né? O bom senso é importante, senão você prejudica quem está querendo trabalhar e não ajuda o trânsito como um todo. Porque a multa existe para o cara não fazer cagada. Ela é importante, só que ela tem que ser aplicada da maneira correta. Tem que ter ali uma sensibilidade, Sim. né? Agora, eu vejo você e todos os outros motoristas reclamarem muito dos aplicativos. Você é a favor da criação de um aplicativo municipal? Nós temos essa experiência em São Paulo. Já existe. A prefeitura fez. A prefeitura fez. Tem um vereador eleito pela classe dos motoristas de aplicativo por lá, é candidato à reeleição. E o aplicativo tem até matérias no jornal mostrando como ele não funciona. Total fracasso, não tem outra maneira de falar. Ele não toca, o motorista não consegue pegar a corrida, o passageiro não consegue solicitar um carro.
Então ele é total fracasso. Eu acredito muito, eu sou de centro-direita, eu acredito muito na liberdade individual do indivíduo, na liberdade de trabalho do indivíduo, e acredito muito que o Estado possa colaborar com isso. Mas as parcerias público-privado, elas têm que ter uma atenção e ela tem que ser bem feita. E nada como o mercado privado para fazer algo bem feito. Você vê, dificilmente eu acho que um aplicativo criado pela prefeitura vai concorrer com um aplicativo multinacional como o Uber 99 Pop. Sim. Mas ele pode ser uma solução para agregar. Talvez ele entre para agregar, mas substituir é um investimento, é algo que eu acredito que no momento hoje não consiga. Agora, me veio uma pergunta aqui agora, eu queria saber a sua opinião. A Prefeitura de Belo Horizonte destina 500 milhões de reais para as empresas de ônibus por um péssimo serviço de transporte. Você cogita a possibilidade de fazer uma parceria entre uma empresa de ônibus, entre uma empresa de aplicativo e a Prefeitura para subsidiar corridas para pessoas de baixa renda? Eu acho... Inclusive, eu falei isso quando eu estava em Curitiba, é uma das pautas, porque na regulamentação federal, quando você pega o relatório do relator do projeto, ele é relator de 2 comissões, ele chama o deputado Augusto Coutinho, ele fala que não pode aumentar o valor da tarifa mínima. E hoje nós temos uma tarifa mínima de R$ 5,50. Hoje o metrô de Belo Horizonte é R$ 5,50. O ônibus está perto desse preço, só que nós estamos falando de carro particular, cara. Nós estamos falando de gasolina a 6,50, 6,59. Então, o motorista trabalhar como corrida mínima, ele está pagando para trabalhar. E quando esse cara fala que ele não pode aumentar, ele está botando a gente para pagar essa conta. Ou aumenta o preço da tarifa mínima, ou ele subsidia o motorista de aplicativo. Porque não existe o trabalho escravo acabou. Não tem outra forma de eu falar. Quando você paga para trabalhar ou está trabalhando de graça, isso se assimila ao trabalho escravo. Então, isso tem que ser mudado e eu acredito que ou o governo subsidia ou a coisa tem que mudar completamente. Pessoal, vocês estão vendo aqui, eu conversando com a Ian Rocha, a profundidade de conhecimento dos assuntos. Você que é motorista de aplicativo de Belo Horizonte, não só motorista de aplicativo, mas também entregador de delivery, e usa muito esse serviço, está aqui alguém que vai trazer dignidade, respeito, vai trazer melhores condições de trabalho para você, e BH não tem o representante legítimo dessa causa. O Ian é muito preparado, tem um profundo conhecimento do assunto, e se para você esse assunto é importante, faz sentido, é um assunto caro para você, não tem como. Você precisa votar no Ian Rocha 35888. É o candidato que vai trazer transparência, decência e qualidade aos motoristas de Belo Horizonte. E, para além disso, o Ian, como engenheiro e um menino inteligente, jovem, cheio de energia, também vai trabalhar para que o trânsito de Belo Horizonte seja mais fluido, o trânsito de Belo Horizonte seja mais dinâmico, que você não fique 40 minutos para andar 4 km igual ele ficou numa corrida que deve ter custado R$ 5,50. Olha que maldade com o trabalhador brasileiro. Não é assim que se trata quem quer trabalhar nesse país. O Ian está aqui, colocando a cara para bater, colocando o dele na reta para poder defender o seu direito. Então, acho que é mais do que legítimo você, motorista, entregador, votar 35888. Não tem voto melhor para essa causa em Belo Horizonte do que essa do Ian Rocha. Né? Ian, vou fazer uma outra pergunta para você, é o seguinte, eu estou vendo todo o seu embasamento. Você está preparado não, a Câmara Municipal de Vereadores é o lugar correto para você implementar todo esse seu plano de governo? Acredito que sim. É o primeiro passo para nós, motoristas de aplicativo, começarmos a ter dignidade, porque eu me incluo nisso, a ter dignidade no nosso trabalho. Esses projetos, quando a gente fala de melhorar o trânsito, de conseguir benefícios dentro da cidade, talvez até uma regulamentação municipal com um vereador ali representando a classe dos motoristas de aplicativo, quando a gente já tentaram fazer isso em 2018 aqui em Belo Horizonte, então trazer isso à tona de novo, mas real, com projetos reais e interessantes para o motorista. Para vencer mesmo. Para vencer mesmo e fazer com que o trabalho, a mobilidade, quem usa o aplicativo, quem trabalha com o aplicativo seja efetivo.
eu acredito que é o primeiro passo. Eu pretendo, muita gente pergunta, se você foi eleito em 2 anos, você pretende ser deputado ou coisa do tipo. Não, eu pretendo cumprir o meu mandato de 4 anos, que eu acho que tem muita coisa para ser trabalhada aqui, muita coisa séria. Então, o trabalho dentro da Câmara tem muita coisa a ser feita, eu acho que é ali que eu tô. Eu me sinto preparado, não só psicologicamente, mas em termos de trabalho, de estudo, de conhecimento e de vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, a Câmara é o lugar certo. Acredito que sim. E eu entendi, você quer implementar isso em Belo Horizonte primeiro, Sim. Depois que isso estiver implementado e você vê que tem uma necessidade maior de levar isso nacionalmente, aí você se aventura como deputado federal, estadual e tal. Bacana, eu acho que o caminho é esse mesmo, tá? Você está muito lúcido, não está deixando, né, isso subir sua cabeça com relação à sua proposta. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você com 34 anos, apesar de você ser um rapaz disciplinado, a sua tradução é disciplina. Você se sente preparado? Não olha só do lado de que eu vou chegar lá e vou conseguir fazer. Existe um outro lado da política. Dentro da Câmara de Vereadores, o jogo é outro. Você se sente preparado para ser vereador de Belo Horizonte? Não fala para mim, fala para o seu eleitor. Eu quero falar uma coisa para você em relação a preparo. O mental, o psicológico, ele muitas vezes foge dessa questão política, que entra a questão da honra, da ética, do amor que a gente tem pelo que faz e do propósito que nós temos. Eu acho que dentro do meu propósito, dentro do que eu quero e dentro do que eu represento, nós motoristas precisamos de alguém dentro da Câmara dos Vereadores e não só psicologicamente, mas como eticamente, moralmente falando, pela minha criação, pela minha formação de base, eu sei que eu estou preparado para lidar com qualquer tipo de empecilho que apareça ali dentro da Câmara. Não me corrompa, parece até bizarro eu falar isso, mas dentro do nosso país, conhecendo o mundo da política, o óbvio tem que ser dito. Os políticos são corrompidos, mas eu me conheço, minha família me conhece, eu tenho o apoio total da minha família de que ali dentro da política eu sei quem eu sou e eu sei o porquê eu vou estar ali e para quem eu estarei ali. Então eu me sinto preparado para lidar com qualquer tipo de coisa para buscar o propósito que eu fui ali buscar. Bacana. Agora eu vou te fazer uma pergunta de nicho, mas não nicho de trabalho, mas nicho ideológico. Você está num partido de centro-direita. Certo. Não vou entrar aqui em radicalização política, eu não quero te colocar contra o pessoal da esquerda, não. Mas por que você escolheu o Partido da Mulher Brasileira? Tá, vamos lá. Primeiro, o partido PMB, só pelo fato dele ser de centro-direita, isso tem como base o meu posicionamento político. Eu acho que isso já é a primeira premissa para a gente escolher... Identidade. Identidade, para a gente escolher para onde a gente vai. Eu não poderia estar num partido de esquerda, apesar de eu achar que o motorista de aplicativo, por votar num cara como eu acho que o cara sendo de esquerda ou de direita, ele precisa entender que a gente precisa de um representante e eu vou trabalhar pela mobilidade urbana e pelo motorista de aplicativo. Deixa eu só te interromper. Só me desculpa. O motorista de aplicativo que é do PT, do PSOL, do PCdoB, não está votando na direita. Está votando no governalismo e na organização dos motoristas de aplicativo. Perfeito. É isso? Isso, tá, perfeito. E a escolha do PMB, ele se deu da seguinte forma. Partido da Mulher Brasileira. Eu sou homem no partido centro-direita, minha ideologia política, e eu quero mostrar para as mulheres também que tem um representante que vai pensar nelas. Porque hoje a mulher brasileira, principalmente motorista de aplicativo, lida com mais insegurança do que o homem. Não deixo de lado o homem, porque eu sou o cara que foi assaltado. Então eu sei como é que é isso, só que ela lida com assédio, ela lida com problema público, de banheiros, entre outras coisas. Eu acho que esse partido representa uma causa maior, mostrando que um homem quer representar a mulher também. E, além disso, o meu posicionamento político, a escolha do partido, tem muito a ver com a oportunidade que o partido trouxe para mim. Eu tive propostas de outros partidos, só que muitas vezes vem cobrança e eu não tenho rabo preso com ninguém. Então ali eu estava livre para poder apoiar quem eu quiser. Por exemplo, questão de prefeito, hoje o partido soltou quem eles vão apoiar. E mesmo assim eu tenho meu material de campanha que eu não preciso ter um prefeito apoiando. Eu vou escolher aquele prefeito. Essa liberdade para mim foi super importante. Eu tenho o poder de fazer articulação política, entre outras coisas, sem ter o rabo preso. E isso para mim foi fundamental. E eles me deram apoio jurídico, contábil, não tenho fundo eleitoral, mas tenho apoio jurídico, contábil, material de campanha. Isso para mim foi
foi super importante. Então a escolha foi até pela chapa, a composição da chapa. Você vê, se eu entrasse para partidos grandes, muitas vezes eu poderia conseguir uma enorme quantidade de votos que eu não seria eleito. Para quem não entende como funciona isso, existe isso. Às vezes você tem mais votos que um candidato e outro entra no seu lugar. Coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral. Então eu analisei composição de chapa, eu analisei esse tipo de coisa e falei, esse partido é a minha cara e ele me dá a oportunidade de ser eleito pelo cara que é motorista de aplicativo. Então é para lá que eu vou. Olha, se você não tiver os 4.000 votos que você precisa para ser eleito em Belo Horizonte, do seu nicho de trabalho, com a sua clareza do assunto, é uma vergonha que os seus companheiros motoristas de aplicativo não votem em você. Eu não sou motorista de aplicativo, mas mesmo assim você já tem o meu respeito por isso. Obrigado. E eu acho muito bacana, e é bom a gente pontuar isso. A função do homem, nós que somos de direita, é ser protetor e provedor. Você sendo homem, estando no partido de mulheres, você não está tirando espaço de mulher nenhuma. Você está reforçando que as mulheres precisam ser, por nós homens, providas e protegidas. Nossa, é a nossa função. É isso mesmo, né? Perfeito. Agora eu vou te fazer uma pergunta para você falar para o seu eleitorado, sem radicalização. Qual é a sua ideologia política? Eu sou de centro-direita. Ou quando você fala ideologia política, é o meu pensamento... Costumes. Costumes? Você fala questão religiosa ou coisas do tipo? Pode ser. Eu sou conservador. Eu me considero moderado. Eu não posso nem falar que eu sou conservador, por isso que eu não fui para um partido de extrema-direita ou coisa do tipo. Eu sou moderado em relação a qualquer tipo. Eu consigo conversar. Eu penso da seguinte forma, Bruno. Se você fosse uma pessoa de esquerda e viesse para conversar comigo, eu iria te escutar e... não necessariamente eu iria rebater suas ideias, eu ia levar o meu argumento. Sim. Só que eu tenho as minhas ideologias, então eu vou sempre dialogar. A minha postura sempre é essa. Só que pro que fere a minha ideologia, ali nós vamos ter uma briga. Ali nós vamos brigar. Vou discordar e eu não abro mão das minhas ideologias e do porquê eu tô ali e das coisas que eu quero. Só que eu sempre mantenho o respeito e o diálogo. Seja no âmbito religioso, seja no âmbito político, seja em qualquer âmbito, eu penso dessa forma. Então, eu sou conservador no sentido, em alguns sentidos mesmos, de o homem prover. Eu sou o cara que paga a conta, como diz, né, pra minha namorada, entre outras coisas, respeita a mulher e tudo mais. Mas a questão do liberal, né, vamos pôr assim, saindo... Liberal na economia. A questão dessa outra particularidade, vamos pôr, a questão da esquerda de querer abraçar o mundo como um todo, eu acredito que não funciona. Não funciona. Então... não é nem feia, é porque não funciona. Não funciona. Então, quando você começa a dar argumentos, tem que isso, tem que aquilo, e eu falo assim, a gente tem que ser prático também. Isso não funciona, nós somos seres humanos. Então, é o diálogo. Aí tem que rebater no diálogo. Bacana. Agora, como você já me falou que é liberal na economia... A Prefeitura de Belo Horizonte existem parcerias público-privadas. Sim. Existe algum ativo de Belo Horizonte em que você faria, caso você tivesse o poder, de fazer algum equity e qual? Eu vou traduzir. O que na Prefeitura deve ser terceirizado ou privatizado? Essa pergunta eu acho muito difícil, porque quando a gente pega o setor público, a gente começa a entender as áreas que não funcionam, e se a gente falar assim, isso tem que ser privatizado para funcionar, eu acho que a gente cai até num erro. Porque não necessariamente a gente tem que privatizar para funcionar. Às vezes precisa de alguém para fazer aquilo funcionar. Quando eu pego, eu te dei o exemplo do aplicativo lá de São Paulo, que ele não funcionou, aquilo ali é um modelo que eu diria que a parceria público-privado era melhor. Então, eu teria que analisar caso a caso para te dar uma resposta em relação a isso. Eu não consigo te dar uma resposta geral, porque, para mim, quando a gente generaliza uma pergunta do poder que você me fez aqui, eu estou errando. É uma pergunta complicada, porque tem que conhecer os contratos. Sim, exatamente. E para conhecer os contratos é só estando lá. Eu faria o equity em duas questões da cidade, que por exemplo, o turismo, eventos públicos, porque a prefeitura gasta muito, só gasta com besteira. Né? Não vou nem entrar em polêmicas aqui, não. Mas, enfim. Agora, você está lá na Câmara Municipal, você é eleito. Você foi eleito vereador, fazer um exercício de imaginação. Ian Rocha eleito vereador pelos motoristas de aplicativo de Belo Horizonte e pela mobilidade pública. É a sua bandeira. Como você pretende alcançar na Câmara as suas pautas? Como vai ser o seu gabinete? Como você pretende fazer acontecer? Entendi. Até porque a gente, envolvendo nessa pergunta, muita gente chega assim, a oposição não vai prejudicar os seus projetos? Era a próxima pergunta. Era? Vamos fazer uma vez, senão você já embola as duas. Como você irá tratar a oposição?
Eu gosto desse tipo de coisa. Como eu disse, eu sou uma pessoa moderada. Naquilo que é o meu pensamento, as minhas ideologias e o que eu vou brigar, eu não abro mão. Mas, assim como eu eleito, colocando no cenário que você colocou, vão ter ali mais 40 pessoas eleitas, seja ela de esquerda, de centro, de direita, e elas vão ter projetos para apresentar. E eu vejo na Câmara dos Vereadores, diferente dos demais no cenário político, que a questão da esquerda e direita é um embate menor do que quando você vai para deputados federais, estaduais, senadores, entre outras coisas. Então, aquela pessoa que quer aprovar um projeto, ela precisa do meu voto. Assim como eu quero aprovar um projeto. Então, existe a questão da argumentação, a questão da troca, conhecer os políticos e ter uma boa articulação política. Eu acho que tudo envolve isso daí. Então, quando eu quero apresentar um projeto, quero fazer acontecer, eu acho que ter uma boa relação política com todo mundo vai fazer com que o dele seja aprovado, sempre dentro da minha ética, dentro do que eu quero. Eu jamais vou dar um voto daquilo que eu não acredito e não acho que seja viável, mas eu vou ser moderado em tudo que for necessário para que os meus projetos façam sentido, senão eu estaria ali à toa. Então, a articulação política faz sentido. Ian, você tem 34 anos, já entrevistei pessoas aqui de 60, 70 anos e fiz essa mesma pergunta. E é o que a gente consegue ver quando a gente está entrevistando a pessoa, que a pessoa sabe o que está falando enquanto não sabe, quando ela está sendo sincera ou não. A sua resposta, de todo mundo que eu entrevistei, foi a mais sincera e a mais madura. Você não fugiu da resposta. Vou ter que negociar. Ninguém está falando de propina, ninguém está falando de coisas escuras, mas eu preciso do voto da esquerda para aprovar. Tem algum projeto seu aí que eu consiga aprovar, que dê para eu aceitar, e tem algum meu que dá para a gente aceitar também? Você está sendo honesto. E realmente, a articulação política, que não seja a articulação é política promíscua, em cima de mensalão, em cima de outros acordos, né? Em cima de cargos, em cima de secretarias, em cima de corrupção. A articulação política, pelo convencimento e usando o ativo que você tem, que vamos trabalhar junto, é a mais honesta, a mais verdadeira. Eu quero te parabenizar por isso, porque foi a única pessoa que deu uma resposta completa e real com relação a isso. Porque chegar lá, falar que eu vou pôr o pau na mesa, que eu vou chutar, que eu vou gritar, não vai aprovar. Não vai. Tem que sentar e conversar. Tem que ser político e tem que ser franco. É o que você está sendo aqui. Eu te agradeço por isso, viu? Obrigado. O pessoal do aplicativo, pelo amor de Deus, se não for 35888, vocês perderam uma baita oportunidade. Vamos lá. Como você trabalhará os problemas de BH fora da sua pauta? Sua pauta é Uber 99, Cabify, não sei nem se tem mais, 99 e mobilidade urbana. E saúde, e educação, e mendigo na rua, e orçamento, e turismo, e eventos. Belo Horizonte vai ter um vereador a menos? Se não é suas pautas? Como que você vai trabalhar isso aqui? Entendo. Essa pergunta é muito boa, inclusive, porque muita gente que é de nicho, como eu sou, tende a esquecer o resto. E eu sei da minha responsabilidade. Eu estou ali como vereador, mas eu vou ter voto e poder em relação a toda a atuação que tem no mercado. Eu não tenho proposta direta em relação à saúde, em relação à educação, mas tem outros 40 vereadores que vão estar ali presentes em relação a isso. E eu vou estar, como eu disse, estudo, trabalho e dedicação é o que precisa ser feito para que as coisas aconteçam. Então, dentro de tudo que for proposto, eu vou analisar, eu posso trabalhar em relação à saúde, educação e tudo mais. Eu tenho as minhas propostas fixadas agora de início, não como vereador, só que eu tenho um mandato de 4 anos. Dentro desse mandato, eu não posso esquecer dessas situações. Eu não vou trazer aqui para você, como eu disse, eu sempre vou ser franco, a minha proposta de saúde, a minha proposta de educação, a minha proposta disso, porque eu não tenho ela elaborada, porque não foi o meu foco. Talvez um vereador traga isso para mim e eu falo, isso aqui tá muito bom, mas peraí, deixa eu estudar. O que você acha disso daqui a mais? Então eu tenho essa ideia de colaborar com projetos como esse e dentro do mandato de 4 anos, que é longo, eu acredito que eu possa até elaborar projetos que melhorem aí para a nossa cidade. Bacana, tomara que você consiga, a gente trabalha junto lá. Eu defendendo um lado, o seu outro, a gente troca as figurinhas. Perfeito. Aí. Como você... o que o eleitor de Belo Horizonte... Você venceu a eleição, um exercício de imaginação. O que o eleitor de Belo Horizonte pode esperar de Ian Rocha na Câmara Municipal de Belo Horizonte? Fala para o seu povo. Vou falar até para o eleitor ali. Eu, como mineiro, nascido e criado em Belo Horizonte, eu amo a minha cidade. Inclusive, um dos motivos que eu não voltei para a área da engenharia é porque as propostas de trabalhar com obra eram fora da cidade de Belo Horizonte. Eu conheço isso daqui como a palma da minha mão e eu quero estar aqui. Então, o eleitor
de Belo Horizonte, que vai votar num Belo Horizontino como eu, sabe que eu amo a minha cidade, eu conheço ela de ponta a ponta. Eu tô falando da Praça do Papa até a Lagoa da Pampulha, eu tô falando ali do Coreto do Santa Teresa, em qualquer outro tipo de pontos da cidade eu já passei e conheço muito bem, porque eu rodo por aqui, eu conheço e eu amo a minha cidade. Eu, como Belo Horizontino e vereador, eu quero o melhor para Belo Horizonte e eu vou trabalhar para que tudo que for feito aqui seja visando que melhore a nossa cidade. Então tenha certeza que eu, Ian Rocha, pretendo trazer o melhor para a gente e não pretendo sair daqui, porque é onde eu vivo e eu quero viver no melhor lugar de todos. Ian, Belo Horizonte tem um orçamento de 18,4 bilhões anualmente, aproximadamente. Desses 18,4, 1,2 é para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal suga muito o orçamento da cidade. Belo Horizonte tem perdido receita. Belo Horizonte tem deixado de ser uma cidade mercantilista. As outorgas de Belo Horizonte de construção, você sabe, como engenheiro, são acho que a segunda ou terceira mais cara do Brasil. A gente está à frente de Santa Catarina lá. Então, e Belo Horizonte tem tido uma inflação acima da média e um custo de vida acima da média. Belo Horizonte, ou seja, está ficando uma cidade cara e pobre. A cidade tem perdido receita, a renda média do Belo Horizontino tem caído. Um motivo que leva muitas pessoas, às vezes, com uma formação como você, não exercerem a profissão e irem para o Uber, que é uma ferramenta incrível. O que você pretende, e como você vê isso, o que você pretende fazer para fazer com que o custo de vida de Belo Horizonte diminua, as outorgas sejam mais baratas e a inflação em Belo Horizonte caia, porque esse é um problema literalmente municipal. As empresas têm saído daqui e ido para a região metropolitana de Belo Horizonte. Quando você trata de um problema você traz para mim que Belo Horizonte ela está sendo má gerida, porque isso é um problema de gestão. Quando você fala que nós temos muito dinheiro, só que desse dinheiro parece que ele some, nada acontece e nada é feito. É um problema de gestão. Então, cabe ao vereador fiscalizar. Qual que é o problema das obras? Eu, como engenheiro, eu vejo muito isso a olho nu. Quando eu passo numa obra e vejo, igual aconteceu ali no bairro Dona Clara recentemente, eu vejo fazendo uma obra, eu falo, pô, os caras não colocaram a rotatória aqui até agora. O que aconteceu que não colocaram a rotatória? Aí você vai acessar lá para saber e tá lá dado como a obra feita. Então, eu acredito, posso estar enganado, claro, eu não tenho nenhuma fonte, que haja problemas de corrupção, problema de má gestão, problemas enraizados na nossa cidade que foi se proliferando e nunca foi cuidado. Então a gente tem que pegar a base, pegar o dinheiro e conhecer para onde esse dinheiro está indo, como ele está sendo usado e por que ele está sendo usado. Porque aí, quando a gente conhece da origem até a implementação do dinheiro, a gente pode pensar no que deve ser modificado. Então, a base de tudo que a gente vai fazer é o estudo. Eu sempre enxergo dessa forma. Belo Horizonte, se ele tem esses problemas e está aumentando o custo de vida, o morador de rua e etc., e a gente tem tanto dinheiro, então qual que é o problema de Belo Horizonte? A gente tem que estudar para saber o problema. A gente tem que estudar para saber usar o dinheiro. Então, tá errado na gestão e talvez na corrupção e seja o que for. Sim, é uma falta de eficiência, eficiência, digitalização e também a cidade precisa arrecadar mais. Um plano para isso seria, sei lá, aumentar os eventos da cidade, reduzir imposto, porque o IPTU de Belo Horizonte de matar e vai subir mais, talvez aumentar a taxa de isenção, sei lá, tem algumas medidas que depois você acrescenta ao seu plano que vai fazer muito bem para o seu governo. Agora, outra coisa, você pretende criar pontos de embarque e desembarque de Uber e 99 e aplicativos em Belo Horizonte? Sim, é uma das ideias, eu acho super importante. Inclusive com propósito de lei que evento seja obrigatório a ter, sim, né? Sim, exatamente. Eu acho que é necessário por dois motivos. Primeiro, pelo motorista de aplicativo, que ele está sofrendo com a questão das multas, questão de paradinha, que ele não pode e etc. Aí ele para em lugar que não pode e tudo mais. Então, você ter uma área para ele poder pegar e deixar o passageiro é super importante. E para o próprio passageiro, eu acho que existe também um trabalho de conscientização que tem que ser feito com os passageiros e os novos passageiros que vão vir, que são crianças e adolescentes, estão usando. Que eu, como motorista, às vezes o passageiro chama de um lado da rua, tem lá a placa de proibido parar e
estacionar. Então, um trabalho de conscientização é necessário para que ele chame no local certo e dê menos trabalho para a polícia. Só que pontos de embarque e desembarque é fundamental, assim como pontos de ônibus, porque nós somos muito. Se eu não me engano, já existem mais de 50 mil motoristas de aplicativo em Belo Horizonte. São 50 mil pessoas parando e atrapalhando o trânsito em locais errados. Então, essa área mexe na mobilidade urbana da nossa cidade. Então, falar de embarque e desembarque não é para favorecer o motorista, é para favorecer a cidade. Então, ela é importante. Eu quero te fazer duas perguntas bem difíceis, azedas, mas é necessário. Você é a favor de uma caracterização do carro de aplicativo? Uma pergunta. Outra pergunta. Você é a favor de cobrar uma taxa, seja de R$1, revertida à prefeitura para investimento em alguma coisa nos aplicativos? Boa pergunta. Eu sou totalmente contra a caracterização. Eu não gosto. Já existem hoje plaquinhas luminosas, escrito Uber e etc., que alguns motoristas aderem e ela é super chamativa para poder assalto. Então, motorista trabalha com dinheiro, alguns não, mas de modo geral sabe que aquele carro ali movimenta dinheiro. Então, ser chamativo eu não acho que é o ideal. O passageiro, quando chama, ele tem a placa do seu carro, o modelo do seu carro, ele tem a sua foto, então ele não precisa do carro caracterizado, ele já tem todas as informações necessárias. O que eu sou a favor é que essas informações cheguem para o motorista também, já que a gente está colocando uma pessoa que a gente não sabe como que é o rosto dela. Isso é muito importante, viu? Sem dúvida. É uma exigência de segurança que tem que ser feita. Reconhecimento facial, entre outras coisas. É um trabalho a buscar em relação a isso. E a outra pergunta que você fez era... Você cobrado uma taxa revertida à prefeitura, um imposto de uma taxa de, sei lá, embarque revertida à prefeitura. Perfeito. Eu não sou contra nenhuma taxa. O que eu vejo de problema é quando ela é aplicada, tudo tem seu ônus e bônus. Se você dá uma taxa para o motorista de aplicativo, ele está pagando por algo, o que ele vai receber em troca? Então, eu analiso o custo-benefício. Essa taxa está sendo cobrada por o quê? E qual que vai ser o motivo, e o que o motorista vai receber de volta? E se isso for bem aplicado, eu sou a favor sim da taxa, desde que ela não seja impactante no bolso do motorista, para que já está tão difícil, já sobra tão pouco no bolso, então essa taxa não pode ser radical. No caso, não seria nem um motorista, vamos supor, eu pedi uma corrida de R$10, aí tem uma taxa da prefeitura de R$1 e esse dinheiro é revertido para a criação de uma nova UPA, ou a escola em tempo integral. Entendi. Um específico. Né? É uma taxa simbólica, porque são quantas viagens por dia em Belo Horizonte? Sim, Isso muita coisa. Um dinheiro movimenta o mercado enorme. E se não me engano, não paga ISS-QN. Sim, em São Paulo paga, aqui não. Aqui não, né? É por isso que eu estou falando. Sim, essa taxa entendi. seria como um ISS-QN. Vamos agora, então, para outra pergunta, e eu quero que você responda essa pergunta do fundo do seu coração. Você, com 34 anos, motorista de aplicativo, um cara independente e trabalhador. Você sabe da dificuldade que é ser vereador e das todas as pessoas que estão concorrendo. Você, Ian, merece ser vereador? Eu vou te dar uma resposta, talvez até como o pessoal fala, elevando meu ego. Sim. Porque eu acho que não tem como eu não deixar a humildade de lado para te responder essa pergunta. E eu acredito que, dada a minha história, uma pessoa que foi criada de escola pública, começou a trabalhar com 13 anos na sorveteria da mãe, perdeu o pai para os Estados Unidos para mandar dinheiro para casa, estudou, passou em uma universidade pública, sempre corria atrás, larguei o trabalho de engenharia porque eu vi que aquilo ali não era meu e fui atrás de outras coisas, como o trabalho de influenciador, para ajudar outras pessoas e isso me deu retorno financeiro. Entre outras coisas, eu acredito que eu estou preparado para qualquer problema que o trabalho de vereador possa trazer para mim. Não só mentalmente, mas por questão de energia. Eu acredito que eu tenho muita energia para correr atrás. Eu sou uma pessoa muito ativa em tudo que eu faço e eu estou disposto e eu gosto de estudar e gosto de trabalhar. Então, para exercer um cargo público que a gente vê que a maioria das pessoas estão cagando, não tem ética, não tem moral, que é o grande problema do nosso país, eu acho que eu sou uma das... Por isso que eu falei de deixar a humildade de lado, eu sou uma das melhores pessoas para alguém poder acreditar, porque voto é voto de confiança. Vocês não sabem ainda o que eu vou fazer ali, mas eu acho que você pode confiar em mim, que eu tenho honra, ética, força de vontade, capacidade para poder fazer o melhor pela nossa cidade e pela nossa classe. Bacana. Então você merece ser vereador. Acredito que sim. Precisa ser vereador, né? Os motoristas precisam de você. Para você, Ian,
O que é espírito público? Para você, como que você vê essa identidade de espírito público? O que é espírito público para você? É basicamente aquela pessoa que trabalha para o outro. Eu não consigo enxergar o cara que exerce uma função pública para a cidade, que ele não tem o espírito público, que é o quê? Saber que o trabalho vai afetar a vida de milhares de pessoas, milhões de pessoas. O espírito daquele cara que saber tudo que ele está fazendo ali vai impactar na vida do outro. Servir, né? Servir. Agora eu quero que você responda para o seu público uma pergunta muito séria e eu queria entender o seu raciocínio com relação a isso. Uhum. Qual é o seu propósito na política? Porque você não depende de política. Sim. Apesar de você não ser uma pessoa rica, você não depende da política. Sim. E não me parece mesmo que você quer enriquecer. Parece que você quer fazer um trabalho mesmo para ajudar uma classe. Então, qual que é o seu propósito? O meu propósito na política é o mesmo de quando eu me tornei influenciador. Eu posso trabalhar essa linha de raciocínio. Porque realmente dinheiro nunca foi meu foco. Claro, todo mundo gosta de coisas boas e etc, mas tem gente que quer alcançar grandes fortunas e etc, e eu nunca nem cogitei, nem pensei a respeito disso. O meu propósito sempre teve um alinhamento de tudo que eu faço volta para mim. Então, desde quando eu comecei a estudar, virei engenheiro, larguei aquilo ali, eu falei assim, vou começar, mapeei a cidade, virei motorista de aplicativo, eu vi que eu tava fazendo um bom trabalho e todo mundo sofria em grupo de WhatsApp antes de eu criar o meu canal, comecei a ajudar a galera no grupo e aquilo ali faz bem. E fazer bem te dá retorno, você faz amigos, acontece muita coisa, é impressionante. E a linha que eu percebi que eu tava seguindo de influenciador, o próximo passo para eu poder ajudar e afetar a vida de mais pessoas seria na política, dentro do meu nicho. O trabalho de influenciador, ele bateu na barreira política. E ali eu ultrapasso essa barreira e meu propósito está exatamente conhecer a vida do motorista de aplicativo. Eu sei o quanto é sofrido, eu sinto na pele, eu sei o quanto é inseguro, o quanto é difícil para o homem e para a mulher. Então, eu quero transcender o passo de falar na internet, orientar o motorista e fazer ativamente na cidade. E esse é o meu propósito na política, é trazer não só conhecimento, mas ações que impactam na vida do motorista e da mobilidade. Melhorar a vida do motorista. E da mobilidade urbana. Agora, você falou que não faz por dinheiro. Eu acredito que você realmente não faça, porque você tem opção. E você não está entrando por dinheiro, porque você já tem a opção que você ganharia mais e não está nela. E eu quero te fazer uma pergunta tão muito sincera. Qual a sua ambição? Essa pergunta é difícil, porque eu sou ambicioso. Eu não posso falar que não. Porque muita gente atrela a ambição a dinheiro, né? E a minha ambição trata, até dentro da minha própria família ali, de saber que meus pais vão me olhar com orgulho, meus irmãos, minha família, saber que um amigo meu, igual isso acontece hoje em rede social, pega um Uber e fala, cara, o cara falou super bem de você, foi super legal, falou que aprendeu isso com você, que você melhorou a vida dele. Então eu tenho como ambição, eu diria que um projeto de poder acertar a vida das pessoas de forma positiva e que eu seja lembrado como... Você lembra aquele cara que ele fez por nós? Eu acho que pode parecer até arrogante, questão de ego, mas é algo que saber que o bem que eu fiz, ele retornou para mim, às vezes com uma mensagem, com palavra, com alguém comentando. Isso para mim é uma base muito forte para mim. Então a sua ambição é ser um homem de valor pela honra. Pela honra. Ser um homem lembrado pelo seu valor e pela honra. Isso. Bacana, legal. E para minha família. Agora, você está entrando agora numa seara muito complicada. Política é jogo sujo, é jogo baixo. Pessoas como você precisam entrar na política para trazer, para limpar a política, trazer clareza, trazer... as pessoas de bem precisam ocupar o espaço de poder, não dá mais de deixar o pessoal de mal. Então, pessoas como você é importante estar na política. Mas você sabe que o jogo é baixo. Sim, sei. A sua família deve ter ficado receosa com muita coisa, porque vão te atacar, vão desossar você, vão encontrar pontos, vão inventar mentiras, vão desqualificá-lo. E caso você consiga êxito em vencer, você pode fazer 1000 coisas boas. Se você fizer uma mais ou menos, é aquilo que eles vão pegar. Então não é uma vida fácil a vida de político, não. Sua família deve ter ficado receosa com relação a isso. E para entrar nisso, porque você leva o sobrenome dos seus pais... E é o seu sobrenome que as pessoas vão falar, Ian Rocha, filho de tal e de tal, né? Filho da mãe tal e do pai tal. Você também vincula toda a sua família, sua esposa, filhos, né? Deixa um recado para sua família com relação a essa nova jornada, que é uma jornada que eu posso dizer até messiânica, que você está tentando cumprir.
qual recado você deixa para sua família pelo apoio que eles têm te dado e ter aceitado enfrentar tudo isso com você? Primeiro ponto isso realmente foi muito difícil para minha família e para minha namorada em si. Quando eu falei que eu iria transcender a barreira do influenciador para a barreira da política, eu senti o medo dela. Ela sabe como o mundo político é podre e difícil, e minha família também. Só que eu tenho um apoio, uma base muito forte. Nós, da minha família, nós somos muito unidos, somos muito amigos. Independente do que falarem ou não falarem de mim, minha mãe, meu irmão, você aí, vocês me conhecem, sabe da minha ética, sabe do meu caráter, e vocês estão sempre comigo. E eu sei que essas dificuldades vão aparecer, talvez num ponto muito mais forte, como já aconteceu como influenciador, que eu já passei por questão de cancelamento, de mentira e de tudo mais, e uma coisa é a internet, outra coisa é a política, alguém tentar te derrubar moralmente, às vezes financeiramente, às vezes entre outras coisas, né? E eu tô preparado e eu sei que vocês vão estar junto comigo, e essa base é o que me motiva a continuar e tentar fazer algo diferente, trazer uma nova política, porque nosso país já está cansado dessa velha política que está aí. Ô Ian, sabe por que eu sempre faço essa pergunta para os candidatos? Qual recado você deixa para sua família? Porque se você trata mal a sua família, você vai tratar quem bem. Exatamente. Então eu sempre olho como o que o candidato fala. E tem candidato que pune a família. E no seu caso, você se segura nela. Então, se você tem uma base familiar boa, você vai ter uma base política boa também. Isso eu sempre pergunto para saber. Como você trata a sua família reflete como você trata tudo. Eu vou confiar em alguém que trata mal a família? Não tem como, né? Se ele trata mal a família, vai me tratar bem? Então, não tem como. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Um livro que mudou sua vida. Eu poderia falar uns 6 aqui ou 7. Eu também podia falar um eu sei que é difícil. Porque eu vou falar um livro que o título dele é muito apelativo. Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Já li. Já leu? Já li. O título, apesar de apelativo, esse livro mudou a minha vida porque ele me ajudou a conhecer o ser humano. É muito difícil você falar um livro que eu não li, viu? Difícil, né? Esse livro tá entre os melhores que eu já li até hoje. Depois você leu Peter Jefferson, o cara é fantástico. Um filme. Interestelar. Interestelar? Também adoro. Nossa, adoro o melhor disparado. O meu é O Poderoso Chefão, mas não sou mafioso não, tá? Um político, pode ser brasileiro, internacional. Daniel Agrobon, deputado federal, ele é um cara do agronegócio e quando ele soube que a gente não tinha representante, ele criou uma frente parlamentar para poder nos apoiar contra a regulamentação federal que está acontecendo. E se não fosse por ele, tinha passado uma regulamentação que hoje todo motorista estaria sofrendo. Então, ele, mesmo sendo do agronegócio, ele abriu ali para a gente poder lutar e sem o apoio dele a gente não teria. É muito bom você falar isso. Olha a importância de ter um político do nicho. A coisa só aconteceu porque havia um representante do agronegócio que adotou a pauta. Não ia adiantar parar 50 mil motoristas de aplicativo na porta da prefeitura, do Congresso, que ia só fazer barulho. Agora, para fazer acontecer, não é buzina na porta do Congresso. É alguém de poder que ocupa aquele espaço fazer a coisa tramitar. Os motoristas de aplicativo têm agora uma oportunidade única de fazer com que tudo a favor deles. Eu fui casado com motorista de aplicativo, sei da dificuldade. Essa minha ex-mulher tem o meu total respeito pela profissão dela. E eu até hoje me preocupo muito com ela, dela estar na rua trabalhando, ela gosta de trabalhar à noite ainda. É fundamental que você, em Belo Horizonte, no dia 6 de outubro, vote no 35888 para fazer com que tudo que é seu siga na Câmara Municipal. Porque nenhum vereador, você não pode contar com a boa vontade de um vereador querer fazer por você como aconteceu do agronegócio. Tenha o seu representante lá. É a sua chance de colocar o Ian Rocha lá para ele, para você cobrar no celular dele, na casa dele, na rede social dele, porque ele está lá para isso, para ele fazer a coisa rodar, para ele pegar o projeto e colocar na mesa da presidência e falar assim, vota. Essa é a diferença de ter alguém ocupando espaço de poder. É fundamental e são 50 mil pessoas em Belo Horizonte, 50 mil famílias. Isso impacta 250 mil pessoas. 10% da população de Belo Horizonte praticamente come e dorme e se sustenta em cima de aplicativo. Então, pessoal, é fundamental que vocês apoiem essa causa dele. Agora, um atleta.
Eu vou falar um cara que eu sou fã desde pequeno, que é o Vitor Belfort, porque eu acompanhei muito a carreira dele, então eu gostava muito dele. Então não tem, fã, né? não tem nada específico nem nada, não sei muito da vida pessoal dele, mas eu gostava, achei brilhante a carreira que ele teve. A biografia dele é legal. Uhum. Um país. Brasil. Um hobby. Pôquer. Sério mesmo? É. Já perdeu dia demais? Eu diria que eu tô no 0-0, porque eu jogo há muitos anos. Pegou as e manhas. No início eu perdi muito, hoje eu tô dando uma recuperadinha. Conseguiu empatar, né? Empatei. Nunca joguei, você acredita? Eu já vi jogo assim, é muito mais emocionante do que a gente pensa. Um esporte. Futebol. Futebol? É. E você tá namorando, acho que essa pergunta já é direcionada, né? Um amor. Ana Paula. Olha só pra você ver. Ana Paula, pode apertar que casa, tá? Agora, Ian, eu queria pedir um favor para você, é o seguinte. Deixe o seu eleitor, o motorista de aplicativo de Belo Horizonte e os entrecadores de delivery. Eles estão vendo esse podcast agora. Você tem a oportunidade de falar para 50 mil motoristas de aplicativo agora. O que você falaria olhando nos olhos dele? Fala para sua câmera. Motorista de aplicativo. São 41 cadeiras de vereadores e nós precisamos, já passou da hora, não é nós devemos e etc. Nós precisamos de um representante da nossa classe dentro da Câmara dos Vereadores. Já tentamos manifestação, já tentamos paralisação, já tentamos rede social, já tentamos apoio político em Belo Horizonte em 2018 e 2019, quando aconteceu a regulamentação municipal. Não tivemos apoio, quase levamos a maior ferrada. E agora na regulamentação municipal nós estamos vendo o mesmo cenário se repetindo. Então nós precisamos de um representante para que a gente traga qualidade e uma vida digna para o motorista de aplicativo, para os motoentregadores e para as pessoas que usam aplicativos aqui dentro da cidade. Porque você votando ou não, alguém vai sentar naquela cadeira. Então faça valer o que você tem de maior poder da sua cidadania, que é o seu voto. É poder mostrar que você acredita. Eu estou pedindo seu voto de confiança, não é o voto da urna e largar para lá. É você acreditar que eu sou uma pessoa capaz e que está disposta a lutar e dedicar esses 4 anos para transformar a vida do motorista de aplicativo para melhor. Com todas as propostas que foi falado aqui e muito mais, isso é só uma base do que vai começar e do que eu pretendo fazer para que a gente tenha dignidade, para que a gente trabalhe com segurança e para que a gente tenha honra e volte para as nossas famílias todo santo dia com um sorriso no rosto e seja mais feliz dentro da nossa cidade com o trânsito melhorado. Então faça valer o seu voto. Meu nome é Ian Rocha, eu sou motorista de aplicativo há 8 anos, eu estou na área de influenciador digital já há 6 anos, tentando levar informação para você e eu percebi que a barreira política, ela apareceu e eu estou disposto a dar a cara a tapa de tentar fazer mais por nós e eu peço seu voto de confiança. Bacana, Ian. Agora eu queria que você deixasse o seu telefone, se tiver um telefone de campanha, porque nem todo mundo gosta, eu mesmo não gosto de telefone de campanha, mas se você tiver, deixa suas redes sociais e o seu número de eleitoral, né? E peça o seu voto, deixa os seus contatos e peça o seu voto. Tá, eu não tenho um telefone de contato para poder passar para você me chamar no WhatsApp. Eu tenho minhas redes sociais que eu respondo todo mundo no direct. Já tem alguns dias que eu tô trabalhando para responder todo mundo no direct. Eu tenho 2 Instagrams hoje, porque eu tinha perdido um Instagram no passado, que é Ian _motorista. Esse é o Instagram que eu tinha perdido e eu recuperei essa conta. E eu tenho o segundo Instagram, que é Ian _motorista 06. Esse Instagram, ele é mais ativo porque eu tava usando ele e você pode me chamar em qualquer um desses Instagram que eu vou te dar a resposta, você pode conversar comigo através de lá que você vai ser respondido, tá bom? Meu número para poder ser o seu voto de confiança na Câmara dos Vereadores é 3588 Ian Rocha, Ian Motorista. Faltou 8. Repete o seu número 35888. Pensa, só para fazer uma analogia, para você não esquecer, 3 bola 8, pensa na mesa de bilhar e a sua tacada certa na política é 35888. Já tem um merchan, tá vendo? O cara é preparado. Ian, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no podcast. Foi um prazer ter conhecido você melhor, suas propostas, seu projeto. Eu não tenho dúvida que você está qualificado para ser um bom vereador em Belo Horizonte e não tem como a gente saber tudo e mesmo aquilo que a gente não sabe, você tem a energia almática para procurar entender e tomar a melhor decisão e você não tem a vaidade do poder, você tem a necessidade de servir. E isso é fundamental. Obrigado. Eu quero te agradecer a presença, foi uma honra conhecê-lo. Eu que agradeço. Entrevistar você aqui. E eu quero pedir a você
que é de motorista de aplicativo, que não desperdice essa oportunidade, porque se erra agora, é só daqui a 4 anos para tentar de novo. Será que daqui a 4 anos e ainda está com tesão para conseguir fazer mudança? Então a oportunidade é agora. E quero pedir a você para que curta, comente e compartilhe. O podcast Área Política está à sua disposição e sempre trazemos aqui os melhores candidatos para que você tenha sempre a escolha certa e a gente consiga mudar esse país para melhor. É um prazer receber você aqui como audiência e peço a você mais uma vez, eu sei que é chato, mas curta, comenta e compartilha, divulgue. Vote no Rian, no Ian, e peça mais alguém para votar. Dê o seu voto a ele, peça mais alguém para que vote também, tá bom? Para que você tenha um representante legítimo e qualificado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço ao Ian. Obrigado, Bruno. Foi Valeu. excelente. Obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme participar aqui. Espero que você tenha muito sucesso, que você é uma pessoa que tem qualidade para poder estar aqui fazendo essa entrevista. Isso, para mim, também, eu acho que de todos os podcasts, eu já participei de uns 4 ou 5 do nicho de motorista. Eu acho que foi onde eu vi maior qualidade e que você não teve problema em me botar contra a parede. Eu acho isso super importante, então te agradeço por essa oportunidade. Só cai na armadilha de ser colocado contra a parede quem não tem qualidade. No caso, quem tem qualidade passa por cima. É o seu caso que passou por cima de tudo. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Valeu!